Fala moçada, tudo bem? Estamos aqui no One Break versão Happy Hour. Eu sou o Thiago Santos, esse é meu camarada Chico Sá. Olá pessoal, tudo bom? É isso aí. E hoje o bate-papo é descontraído, como sempre falar do mundo corporativo, o que a gente passou ao longo dos anos, as coisas boas, coisas ruins, se a gente errou ou não. E o convidado especial de hoje é o Bruno Scarpa. Aí, Bruno. Muito Fala, prazer, Brunão. obrigado pela honra e pelo convite. É isso aí. Com certeza tiraremos aqui muitos bons frutos. Bom, Brunão, queria primeiramente convidá-lo a aproveitar aqui da melhor maneira possível, contar pra gente aí as suas experiências, isso com certeza vai ser muito agregador pra gente. Fala aí, Chicão. Eu acho que tem muita gente interessada na vida profissional, como se desenvolve, os desafios, os ganhos, as perdas, né? E traz conhecimento, e esse é o objetivo do One Break, que as pessoas possam ouvir, de certa forma, se inspirar, né, numa carreira, e especialmente na sua, né? Tão novo, já de sucesso, acho que isso já abre um monte de leques de perguntas que eu tô louco para fazer. Exatamente. Queria que você contasse, você hoje, a sua carreira é desenvolvida na área de vendas, né? Exato. Se você pudesse começar a contar pra gente. Vou começar por uma parte interessante que eu não sei se todo mundo sabe, mas a minha carreira ela começou por tudo que não era vendas. E tudo que eu não queria era seguir com vendas. Deixa eu cortar você, te fazer uma pergunta aí, se voltássemos ali quando você tinha 7, 8 anos de idade, o que você gostaria de ser? Além de super-homem. Além de super-homem, bombeiro, veterinário, nada ligado a vendas, Sorveteiro. com certeza. Sorveteiro, que adorava, mas nada ligado a vendas, com certeza absoluta. Ah, tá. Eu acho que a parte da carreira em si, Chico, ela começou a brilhar um pouco mais, eu acho que pelo colegial, onde a gente começa a vislumbrar um pouco mais o que a gente queria, onde você quer chegar, né? Quem são os heróis ali naquele momento. Obviamente, os pais sempre são os heróis em muitas etapas. Meu pai sempre foi muita coisa, minha mãe também. Aliás, eu trago muita coisa da minha mãe em muitas coisas, né? No sentido de disciplina, no sentido de organização. Acho que isso é uma base que pra mim foi e é muito importante até hoje. Família pra mim é muito importante, né, Thiago? A gente sempre fala muito sobre isso. Sim. A sua família é você? Você tem irmãos? Não? Tenho um irmão mais velho. Minha mãe e meu pai são separados, então isso também na minha história também marca bastante, principalmente nessa fase do colegial. Meus pais se separam, então vem uma fase diferente de talvez mais maturidade, talvez lidar com algumas coisas que talvez os colegas não viviam. Obviamente que os tempos hoje são diferentes, é um pouco mais comum. Naquela época foi um pouco mais impactante, mas eu acho que foi positivo. Eu vejo que, quando olha a minha trajetória ali, principalmente escolar, eu vejo que do ensino fundamental para o colegial, que foi justo nessa fase, eu dei um passo muito diferente, muito importante. Comecei a namorar minha esposa, né? Eu brinco, eu peguei pra criar de fato e foi. Com 14 anos de idade, a gente tá junto há 18 anos já, então... que legal. Realmente uma história longa aí, desde Parabéns, o colegial. Ela mudou muito a minha vida. Arara azul, azul. Essas coisas sempre estimam. Mas esse sentimento, um sentimento novo que você teve na adolescência, que a adolescência é aquela abertura de tudo na vida, tudo de bom, e de repente tem uma situação assim. Isso, pelo que eu tô percebendo, foi algo positivo, né? Te levou a encarar desafios, já desde na juventude, desde cedo ali. Exatamente. Acho que essa conjunção de fatores, né? Você tem a própria questão de separação dos meus pais, eu mudei de colégio, mudei de cidade pela separação deles, então acabei, nesse início de namoro, me tornando um pouco mais responsável, querendo mostrar algumas coisas, e aí foi engrenando de uma forma diferente desde a época de colegial. E ali, quando eu entrei na faculdade, peguei muito a sério. Desde a época de colegial até a parte de universidade, eu levei muito a sério as coisas, estudei bastante, tentei ser um aluno um pouco melhor. Estudava de última hora, né? No fim, a vendas é sempre assim, né? A prova era às 7 horas da manhã, acordava às 5 para estudar, mas no fim dava tudo certo. E o primeiro trampo foi de vendas? O primeiro trampo não foi de vendas. Eu fiz o meu primeiro estágio na Motorola, né? Vou tentar não citar muitos nomes aqui, mas só para todo mundo. O podcast é seu. É meu, obrigado. É um happy hour. Não podemos esquecer que o clima... Daqui a pouco vai vir whisky, cerveja, fica à vontade. Aí sim, aí vai melhorando, né? O convidado fica mais leve. À vontade. Mas eu iniciei a minha trajetória na área de marketing de produto, né? Na parte de análise de custos nessa empresa, na Motorola. E dali em diante, passou alguns meses, eu acabei abandonando o programa porque meu pai
surgiu a oportunidade de ele abrir uma distribuidora e eu acabei embarcando e abrindo com ele essa distribuidora. Então, meu pai e um sócio, tudo que era comercial era deles, tudo que não era comercial era meu. Logística, financeira, administrativo, sistema... Só problema. Só os problemas, né? Então, todo o restante era meu. Durou 1 ano, mais ou menos, essa distribuidora, né? Por N motivos. Era um broker, era no Estrutura Broker. Não sei se todo mundo conhece Estrutura Broker. É onde a indústria tem uma filial dentro da distribuidora. Então, o estoque não era nosso, o sistema não era nosso, mas a gente fazia 100% daquela gestão. Então, tinha um compromisso muito grande. Tinha, obviamente, todas as partes contratuais ali que a gente trabalhava. Mas talvez era uma pressão diferente, né? Você não tem a pressão pelo estoque. O estoque ainda é dos caras, mas você tem a pressão por todo o resultado, Gestão, pela equipe, né? gestão, entrega, nível de serviço. Então, começou muito forte ali nesse sentido. Bem jovenzinho, você já estava com todas essas coisas para você cuidar e gerenciar. Muita Exato. responsabilidade. Antes dos 20 já, estava com equipe já, inclusive, já tomando conta. Caramba. Tinha administrativo, tinha logística. Isso Pelo não, amor de Deus. não deu medo, aquele anseio, frio na barriga, né? Porque se você trabalha com seu pai, fala assim, putz, eu tenho que fazer bem feito, né? Porque meu pai tá aqui e tudo isso. Conta um pouquinho. Eu acho que tem os dois lados da moeda, né? Por um lado, você tem a liberdade, você tem um pouco mais de facilidade em lidar com algumas coisas. Por outro, a pancada vem mais forte. Né? Você tá em casa, então não tem chabu. Na janta fala de trampo. Não, na janta fala, no café da manhã fala, no domingo fala. Então, é o dia inteiro. E quando você faz as cagadas? Pô, você não sabe o que ele fez. Chega o cara e fala pro irmão, né? Pô, olha a cagada que ele fez de novo. Né? Mas tem os dois lados, Chico. Eu acho que tem o lado da responsabilidade, com certeza, mas ao mesmo tempo tem uma pressão diferente, né? Até porque nessa história, o meu pai era o grande sonho dele, né? Muito mais dele do que meu. Então, embarcar nesse sonho, né? Quando ele deixa o mundo corporativo e vem para empreender, eu acho que eu passei por uma fase forte com ele nesse sentido, desse medo, né? Obviamente, de empreender, de o que vai ser. Ainda jovem, então muita coisa que eu precisava ter como maturidade. Eu falava assim, você voltaria no tempo com muita coisa? Hoje, com a experiência que eu tenho, eu faria 1 zilhão de coisas diferentes. Mas naquele momento era o que tinha, era o sistema que tinha, era a forma de lidar que tinha. Então, acho que algumas coisas foram se encaixando, obviamente, bem encaixadas. Aprendi muito, erramos muito, né? Mas eu acho que foi a hora certa para talvez ter algumas definições na minha vida. Eu sou um pouco hoje, não vou dizer medroso, porque acho medroso uma palavra forte. Mas eu acho que eu pondero um pouco mais algumas decisões, principalmente essas que envolvem empreender ou a forma como lidar com situações onde é muito individual ou algumas coisas que não vão estar tão voltadas para o mundo corporativo. Então, beleza, te deu, assim, trilhou o seu caminho, né? Foi um alicerce tanto, né, Thiago? Foi. Eu penso que você, muito jovem, já teve grandes responsabilidades, né? E aí vem o lance do dom, né? Que não deixa de ser um dom. Eu acredito muito quando você tem um dom ou quando você não tem esse dom, que você precisa estudar muito para alcançar os seus objetivos. E essa parte de gestão, eu que te conheço bem, eu posso te dizer pela história que é um dom, né? Então, muito cedo... Porque isso não ensina, né? Muito cedo. Como que você tem que gerir pessoas, como que você tem que tomar as decisões. E é bacana quando você fala muito cedo a responsabilidade que meu pai me deu. E aí a pergunta de $1 milhão, né, cara? Como é carregar o peso do sobrenome do Scarpa, né, que é o teu pai, e muito forte e latente na tua carreira para dar esse peso. Como que para você foi lidar com isso? Vou falar quando... Porque o teu pai é o Scarpa, o Scarpa. Né? No mercado... Eu sou o Bruno. Ele é o Scarpa. O nome Scarpa é o pai. Então. Mas eu que não conheço os Scarpas, por que tanta referência assim? Só para situar as pessoas. O Scarpa, no nome do atacado doceiro, no mercado de alimentos, é um nome forte. Ele criou isso, ele passou por algumas indústrias aí onde ele marcou bastante presença, então ficou um nome forte. Então, nesse mercado de atacado, nesse mercado de mercados, ele é um nome conhecido. Nome conhecido. Referência. E aí, muitos dos clientes que ele atendeu durante muitos anos, né? A segunda geração dessa família passou a mim, né? Então, o Thiago, quando fala qual é o peso é muito grande, né? Primeiro, Thiago, em levar, talvez,
Quando o cliente recebe, ele fala assim, ele é o filho do Scarpa. Então, existe uma série de... Já quebra ali vários paradigmas. Exato. Primeiro... Abre várias portas ou não, né? Esse é o lado... Então, teve uma dessas que foi um não, mas sim, assim, abriu muitas portas, Chico, sem dúvida. Foi muito importante pra mim, porque ele ligava, alguma coisa assim, e falava, ó, vai lá, recebe e tal. Eu acho que por um lado abre portas, por outro a continuidade sempre é minha. Então, eu acho que da mesma maneira que abre uma porta, a continuidade ou a forma de gerir aquilo acabou continuando com o meu legado. E isso acho que foi aos poucos construindo. Mas é um peso, viu? Eu digo que Imagino. ajuda... A distribuidora ainda existe? Não, a gente vendeu a operação com um ano praticamente. Tá. Ele voltou pro mercado, pra multinacional. Um ano só de operação? Aninho. Foi suficiente pra gente se entender ali e ver cada passo que tinha que tomar pro futuro. Mas ele volta para o mercado, eu volto para o mercado e inicio talvez a minha carreira mais em vendas. Porque aí esse foi o grande marco. Né? Desmamado. Esse é um ponto importante. Mas foi essa etapa, Chico. Quando eu entro nesse estágio voltado para análise de custos, marketing de produto, que foi muito importante para mim, para entender um lado mais do background mesmo, né? Mais tudo que tinha por trás de todas as análises para você poder trazer para um campo, trazer para um lançamento de produto. Então, isso para mim foi fundamental. Quando você vai para uma distribuidora que, primeiro, não tem processo, você não tem as coisas, então você tenta implementar. Então, você tem o lado da flexibilidade, mas ao mesmo tempo você não tem a bagagem ou a estrutura para aquilo. Então, você é multitask. Então, ali foi fundamental, apesar de ter trabalhado bastante, né? Inclusive de finais de semana, para conseguir dar conta de fazer tudo, mas te dá uma visão muito ampla. Então, eu digo que, para mim, essa experiência foi fundamental para ser quem eu sou hoje. E quando a gente termina esse período, né? E meu pai volta para indústria, eu começo a buscar, eu recebo uma proposta para ir para uma área comercial de uma das indústrias que a gente também distribuía. Entendi. E aí ali foi o meu grande... E aí eu fiz essa pergunta. Eu falei assim, mas por que eu? Né? Eu falei, Kleber, por que eu, né? E aí ele falou, cara, acho que você tem isso, você tem assim, tem assado e tal. E aí você fala, meu pai, meu tio, família com a veia de vendas. Eu falei, bom, eu vou tentar, vou embarcar, vou tentar entender como é que é. Conversei muito com o pai, sempre foi, né? Esse conselho é importante. Eu acho que sempre ter essa referência é importante. Isso eu digo para todo mundo, né? Acho que tenha uma pessoa que você confia a tua carreira para ser o teu guru ali, para ser o cara que é o teu porto seguro. Precisou, tô precisando de tal coisa. E ali foi o meu marco zero em vendas, né? Você é homem de sorte, né? Porque é abençoado até. Com certeza. Para situar os nossos amigos, assim, hoje qual é a sua posição? Você é do mundo corporativo, né? Sim, mundo corporativo. E qual é a sua posição nesse mundo corporativo hoje? Pica de vendas. Eu fui recém-promovido a head comercial para a South Latam. Então, basicamente, uma estrutura de... Eu não vou dar o nome ainda, porque eu não sou esse título, mas basicamente uma diretoria de comercial. Cara, que desafio. Tão novinho já é diretor. Muito grande, desafio com certeza enorme. Áreas que eu não domino muito ainda. Então, por exemplo, a área de marketing, para mim, obviamente que a gente sempre teve muito contato com muita coisa. Tive formação, fiz pós-graduação em marketing, tive algumas coisas, mas vivendo mesmo a experiência, ela é nova, né? No sentido de ter a gestão de marketing hoje sob minha asa. E então eu tô nessa multinacional, maior do mundo em chocolate, maior do mundo em cacau. Desafio gigantesco, porque Brasil para ela ali... O Brasil já é desafiante para qualquer todo mundo. Ser que está aqui nesse país. Você, aqui, principalmente, que vem da parte tributária, sabe o desafio que é Brasil. Aliás, quem entende tributário no Brasil vai para qualquer lugar com certeza absoluta. Né? Exatamente. Mas é complicado. De formação, para situar a galera, você buscou conhecimentos acadêmicos em quais áreas? Eu me formei em administração de empresas. Logo na sequência, eu embarquei numa pós-graduação em marketing organizacional. Pouco tempo depois, numa outra pós-graduação, na mesma instituição, de gestão e estratégia de empresas. Pô, você preparou bem também. Tive uma boa preparação. Primeiro cargo de liderança que eu tive numa multinacional, num nível um pouco mais alto, me deram um curso numa boa instituição para a parte de gestão em si, voltado para a gestão e liderança. A empresa viu isso. Viu isso. Você viu, Thiago, como é importante a empresa... No outro podcast a gente estava conversando dos gestores atuais, né? O cara identificar potencial e ali fornecer estrutura, porque a volta é para a empresa, né? Exatamente. O retorno. Mas foi exatamente isso o que fizeram contigo agora também, né? Com certeza os seus pontos fortes, né, são muito maiores que os fracos,
os seus skills são melhores que os seus gaps. E aí, cara, quando você tem um gestor que ele olha para você e fala, poxa, o cara, ele é só questão de adaptação, de ajuste, né? Ele, com certeza, ele apoia e suporta isso. Então, Sem é dúvida, bem bacana sem quando dúvida. a gente tem esse reconhecimento, né? Isso Sem é legal. dúvida. E é importante para ver, esses gaps são importantes de se tratar, né? Ou desenvolver e realmente trabalhar eles de uma forma que você consiga ter uma entrega melhor e maximizar isso que o Thiago falou, né? Maximiza o que você tem de bom e, obviamente, você vai cobrindo algumas coisas que você tem de pontos aí. E aí, o último grande passo acadêmico que eu tive foi um MBA em gestão, né, empresarial também, foi fantástico. Ao longo desse período, Chico, eu digo que teve dentro de todos esses cursos eu vi muita coisa comum. Muita disciplina que era igual, né, de alguma forma. Sim. Mas eu acho que o momento que você tá na carreira, você vê com óticas diferentes. Então, o aprendizado é muito grande, o networking é muito grande, é riquíssimo, né? Todos os grupos que você faz, tudo que você apresenta, a forma como você recebe feedback. E, de novo, esse momento é importante. Então, eu digo para toda a galera, o que tiver de oportunidade de fazer, de se adaptar, né? Tem muita coisa online hoje que são bons cursos, né? Obviamente, ver as boas instituições, mas é fundamental o desenvolvimento. Tanto que é uma coisa que nessa cadeira que eu tô hoje, eu tenho valorizado muito, o desenvolvimento de pessoas. Né? E não simplesmente pro forma. Eu acho que o desenvolvimento realmente de Sim. qual é o gap do Thiago, né? Com o gestor do Thiago, sentar, desenhar isso e montar algo para futuro, né? Pensando em carreira. E tentar atrelar os valores da companhia Exato. também, né? Porque se a empresa, ela por muitas vezes, né, ela tem planos, né, para isso, mas o gestor não necessariamente ele tenha esse viés de preparar o cara para o próximo passo, né? Então, com certeza você, como várias outras pessoas, e eu me incluo no meio, sempre está olhando para o próximo passo, né? A gente não absorve alguma coisa no seu perfil, obviamente, e é muito parecido com o meu. De não, eu vou ficar aqui, que não está errado também, volto, né, a falar disso. Não é errado você ser um especialista, né? Só que quando você tem um perfil, né, mais agressivo, um cara que carreirista, quando ele tá numa posição, no teu caso, quando você chega, mapeia, né, daqui a pouco você já tá abrindo o trem de pouso, porque você já quer o próximo, entendeu? Exato. Então, eu acho que esse caminho, né, é quando você tem um cara que olha para você e fala, cara, isso é bacana, vamos explorar, que quanto mais a gente der crédito, mais ele vai voar e trazer resultados. Né? Com certeza. Ô, Scarpa. Escarpinha. Você tocou num ponto interessante aí. Quando você tão novo, né, mas com muita já experiência e responsabilidade, como é o seu critério para montar a tua equipe? O que você busca nessas pessoas? Ou idealiza, né, qual é o jeito do Scarpa assim que você gostaria de quero uma equipe assim, tal. Quais critérios? Primeiro, eu até tava vendo... Eu peguei um spoiler do último podcast, aliás, fantástico, parabéns aí. Obrigado. E eu vi algumas coisas e eu gosto de alguns pontos. Primeiro, eu acho que o time ser heterogêneo, eu acho que é importante. Então, alguns mais fortes de um lado, outros menos desse, tentando maximizar todos esses principais pontos, eu acho que é importante. Quando a gente olha para a equipe, a gente tenta entender... Eu vi o Fernando comentando um pouquinho a respeito... de às vezes o RH não contratar bem, né? Ou o RH falar qual que é a definição daquele cargo e como a gente faz essa busca, né? E acho que isso é um passo importante. O que definir quais são os principais pontos. Quando a gente forma uma equipe vencedora, para mim conta muito a questão da energia. Né? Eu vi o Fernando falando, eu olho muito para pessoas, por exemplo. Eu acho que é isso, né? Olhar pessoas. Eu acho que com o passar do tempo, Chico, a gente passa a não só avaliar um currículo. A gente passa a avaliar comportamento numa entrevista. Uhum. Isso é muito importante. Porque o cara pode estar muito bem numa entrevista ou mostrar um currículo muito importante, mas ele não ser aquilo. E você fazendo algumas perguntas e com o tempo você vai pegando um pouco desses macetes, desses pontos, você começa a fazer as perguntas certas, não para ouvir a resposta, se ela é certa ou errada, mas para ver a reação do candidato. Para ele se mostrar para você. Exato. Porque ele tá esperando as perguntinhas clássicas, né? Exato. Aí você quebra ali e tal, para ele mostrar aquilo que ele tá escondendo, né? Isso sim. Exato. Então quando voltando à tua pergunta principal, quando eu busco uma equipe, eu olho muito para a requisição da vaga, o que preenche mais.
Eu tento olhar para essa questão da energia da pessoa, da vontade, né, da forma como a pessoa se comunica. Obviamente, entendendo aqueles skills principais que tem que ter para a posição. Entendendo o futuro, eu acho que a ambição ela é muito positiva, né? Concordo plenamente, a gente tem que ter especialistas, não adianta a gente achar que a gente só vai ter diretor, porque não vai conseguir, né? Mas a ambição é importante ter, né? Obviamente que a ambição dentro de alguns conceitos. O primeiro conceito é a ambição positiva, e não aquela que você quer derrubar qualquer um. Então, você vê isso Não os malditinhos. Não os malditinhos. É que a gente sabe que passou já. Tem muita história de malditinho pela frente, né, Elcio? O segundo grande ponto da ambição é a clareza do que a pessoa quer. Às vezes você conversa com o candidato e fala, o que você quer do futuro? Onde você se vê daqui 5 anos? Tudo bem, é uma pergunta clássica, mas a gente não quer saber exatamente onde o cara vai falar, mas quer saber o quanto ele está plantando a sementinha. Porque depois você pode vir com uma pergunta e falar assim, tá, e como é que você está se preparando para isso? Né? Por que a tua última empresa não vai te dar essa capacitação ou essa oportunidade para chegar ali? Por que você quer mudar? Então, algumas dessas coisas, Chico, acho que são muito relevantes aí, né, Thiago? E a gente passou por algumas situações como essa de tentar até entrevistar candidatos, às vezes em comum, e nessas entrevistas a gente vê múltiplas formas de resposta e é batata, assim, porque a resposta ela não precisa estar certa ou errada. A grande questão... Não tem. Mas você a forma sabe, como responde. Eu entendi seu ponto e concordo em partes com ela. Porque, assim... Lógico. Porque quando você me pergunta, assim, onde você se vê daqui 5 anos, e quando hoje a gente tem a pandemia, você fala assim... Cara, não sei. 2 anos daqueles 5 eu tenho que se eu tiver amanhã, tirar. né? Mas eu entendi aquela questão do que você está fazendo para você. Você está né? prospectando para a tua carreira. Exato. Porque esse é o ponto o que você olha nos seus próximos 5 anos. Isso é uma pergunta clássica nem tanto de RH, mas mais de gestores que olham ali o futuro. Porque isso, querendo ou não, dependendo do perfil do seu gestor, é o que vai frear ele, né? Então, se você pega um cara carreirista, a tua empresa não tem esse perfil carreirista, você já fala, pô, esse cara, 2 anos aqui, ele já vai começar a ou galgar o próximo passo ou buscar o mercado lá fora, né? Esse é o caminho. Não tem muito para onde seguir quando você tem um cara carreirista, né? Então, quando essa pergunta, por mais clichê que seja, ela já mapeia o cara. O cara que está entrevistando, ele vai falar, bom, esse cara aí é um cara que vai me dar trabalho. Que por a grande maioria das vezes é muito bom. É muito bom, né? Que te empurra também, né? Exato. Te tira da zona de conforto. É o que eu comentei no último podcast. Aquele cara que você tem que brecar porque ele tá ultrapassando todos os limites que eu acho do caralho, inclusive. Você quase não faz isso. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que esse é o ponto importante que a gente tem que considerar. E aí, falando um pouco da tua carreira e principalmente da onde você está hoje, né? E aí é uma pergunta que está muito relacionada, assim, o que eu fiz para chegar até aqui, né, cara? Porque a gente sabe que o mundo corporativo é um mundo bem complexo, né? Perde e ganha, tem gente que você vai trombar com ética, sem ética, tem tudo, né? A gente costuma dizer que o mundo corporativo chega até a ser bem, bem sujo muitas vezes, né? Quando você pensa nisso, quando você olha para trás, você olha, pô, que bacana, sabe? Que história legal, ou tem alguma coisa que você poderia ter feito diferente? Olha, eu acho que sempre a gente repensa e fala, poderia ter tomado passos diferentes e viraria um pouco do e se. Eu não me arrependo das coisas que eu fiz, eu acho que foram bons passos na minha carreira. As mudanças que eu fiz foram nos momentos certos, para oportunidades certas, onde, Chico, essa pergunta de qual é o plano, aonde você se vê, para mim era claro e para a empresa era claro. Então, acho que houve a conversão do que a empresa queria para mim, ou para aquela posição, ou para aquela pessoa, qual era o plano, até de sucessão, né? E o que eu tinha como ambição. Então, as coisas se encaixam. Eu acho que esse match é importante, né? De ter sinergia total. A sinergia total. Mas quando a gente traz para essa realidade, Thiago, de como a gente está lidando com cada situação, como a gente está trazendo à tona algumas situações de passado, eu acho que a gente tem que buscar muito os exemplos que a gente tem. Né? De novo, para mim, a família é um exemplo grande. Exato. Eu tenho alguns exemplos de figuras que são muito importantes. Tanto que, voltando ainda na parte de formação, não com 7 anos, mas dentro da faculdade. Na faculdade, eu queria ir para a área de finanças, por exemplo.
Eu não queria pegar a área Mas de você tem o vendas. viés financeiro pra caramba, né, cara? Eu gasto muito, né? Não, eu digo de número, né? Você é um Sim, cara sim, eu sou analítico. Não adianta analítico. levar Não, pro mas é grupo, cara. Não vai. Mas isso é uma qualidade fantástica para o Isso, comercial, né? Sem dúvida. Porque eu trabalhei muito tempo na área de tax financeira, no financeiro, e você vê sempre que área comercial e marketing, os caras querem fazer tudo de qualquer jeito e vender. Mas nem sempre a venda é boa quando o cliente pagou, né? Exato. Não, Se paga, né? Não, E se paga. Os relatórios mensais que o digam. Né? Exato. Só entregar, não, a empresa precisa receber, né? E aí com preço adequado, com, sei lá, esquemas de vendas, margem, tudo isso. Você sabe que eu tinha um diretor que ele falava assim, por que você tá aqui, né? Ele fez a pergunta, por que você tá aqui? O que você faz aqui? Qual que é o teu principal objetivo? Eu tô aqui pra vender. Ele falou, não, você não tá aqui pra vender, você tá aqui pra fazer a empresa ganhar dinheiro. No fim da conta, é isso que vale, né? Então, sim, essa parte financeira, ela ajuda muito. É por isso que eu falei, o background que eu recebi na parte da distribuidora, na minha formação acadêmica, acho que isso me ajuda muito enquanto gestão de vendas, né? Enquanto corporação. A olhar a parte techs, né? Eu não sou o maior dos experts, mas é uma coisa que eu gosto muito, até porque meu irmão hoje, ele é o expert em techs. Então, ele tá numa das Big Four aí e tá num cargo alto aí da parte de tributos. Então, eu sempre converso muito com ele, claro. Eu pego a consultoria grátis, né? Tá ligado? Então, é irmão, né? É irmão, então isso é bom. Se fosse meu irmão, eu venderia. Mas esse é o lado bom. Então, voltando para a pergunta, eu não me arrependo das coisas. Eu acho que os passos foram certos, nas horas certas, né? Eu sempre olho muito para isso. Eu traço muita coisa na minha carreira, Chico e Thiago. Eu traço há muito tempo o que eu quero. Eu acho que hoje eu chego numa das cadeiras onde eu sempre quis chegar, né? Obviamente que a gente não para por aqui. Sim. Né? Você fala, mas tão jovem, né, cara? Você fala da questão da idade, você fala até quando vai, até onde vai, é o que você quer, porque tudo existe uma renúncia, né? Sim. Vocês vivem no mundo corporativo, vocês sabem disso. Para chegar onde vocês chegaram, vocês tiveram que abrir mão de algumas coisas, de lazer em alguns momentos, de família em alguns momentos. E muita luta. Muita luta, com certeza. Né? Horas e horas de trabalho, mesmo de madrugada, então... Muitos diretores que a gente não lembra o nome, ainda bem. Outros que a gente lembra. Falando nisso, já que você está numa posição tão boa, tão importante como jovem, quando a gente chega no topo, vem com ela, assim, um monte de bajulador, né? Os lambibuelas? Como você lida com isso? Você identifica, você... eu venho fazer podcast com ele aqui. Boa. Não, eu sou fã, né, cara? Então eu não tenho pra onde correr. Não, Mas eu me refiro, você sabe, aquele né, bajulador que está interessado em chegar em você para conseguir algo ali e tal. Ô Chico, eu sempre procurei fazer muita coisa verdadeira, assim, no sentido de... Eu sempre levo comigo alguns conceitos que... O Thiago tem tatuagem, ele mostrou isso no outro podcast, agora ele tá tímido, ele cobriu. Eu tenho uma também, uma vez eu queria gravar uma coisa que para mim são 3 coisas que são fundamentais e eu levo não só para a parte profissional, que é para minha vida pessoal também. Que é a paciência, a generosidade e a humildade. Eu acho que são 3 coisas que andam juntas e precisam estar juntas a todo momento. Então, eu sempre tento dar um passo para trás quando a gente olha algumas relações e você consegue, olho no olho, ver as pessoas, ver as atitudes. No último podcast, alguém brincou com a questão de não dá para ser ator para sempre. Uma hora a máscara cai. E é verdade. Né? Você vê quem tá do teu lado, você vê quem que tá do teu lado por ocasião. Dura pouco. E a cadeira nesse sentido, ela é ruim. Né? Porque quanto mais alto você tá, obviamente mais gente à tua volta vai estar. Mas aí tem que saber lidar, tem que saber... Eu acho que saber lidar em você não se abrir muito, não baixar a guarda. Minha esposa fala muito isso, não baixe a guarda para quem você não tenha total confiança, né? E você tem que sempre estar cercado de pessoas que querem o teu bem e que vão te ajudar a subir. Que no mundo corporativo você precisa ser bom para fazer essa diferença aí, para entender quem é quem, né? Não se acerta sempre. Ainda bem que a gente é cheio de defeitos e a gente não é perfeito, né? A gente está aprendendo todo dia, que é o melhor dos mundos. Porque eu lembro bem um grande CEO que a gente teve lá na outra empresa, uma delas que eu trabalhei, e que ele era excelente, assim, muito bom, muito inteligente, era um cara fantástico para você ouvir e tal. Mas, assim, você sabe, tem aquele
a turminha ali de trás, assim, o background da empresa, a gente tem olho, a gente vê as coisas, assim, e ele, pelo menos para mim, a decisão que ele tomava de escolher o melhor, quem vai ser promovido para a área X, eu acho que ele cometia alguns erros, ele ia na onda dos amigos, entendeu? Tudo bem que o cara era bom, mas assim, vamos supor, eu vou promover você. Todo mundo sabe que o Thiago também é bom. Mas o Thiago ainda é melhor que você. E ele pegou você porque você se aproximou mais, você ficou mais ali no café, você ria das piadas dele, sabe? No geral é assim, porque é uns defeitos talvez que as pessoas, né, a gente tem, todos têm, né? Dessa escolha, de saber lidar com esse público que tá ali, né, cercando. E você tem que saber identificar. Eu acho que esse que é o principal... É o desafio mesmo, né? O desafio é esse, porque no final do dia, você tem caras que realmente querem você muito bem, né? E você tem aqueles caras que estão ali por algum interesse, né? Seja lá qual for, cara. Porque no mundo corporativo, todos os interesses são variados, assim, muitos, e tem muita opção. Escondidos. Exato. Seja para aprovar um projeto, seja para aprovar uma OS, um pedido de boni, que seja, entendeu? Então, acho que o X da questão pra gente é realmente identificar e saber lidar com esse tipo de situação. Isso foi algo que, para mim, eu tive que trabalhar muito em mim, o estômago, manja? Sim. Cara, como eu trabalhei o estômago, porque eu, por muitas vezes, por ser muito verdadeiro e falar algumas coisas que às vezes não precisa, entendeu? Você pode estragar um relacionamento que pode vir contra você numa hora que ele tiver com teus amiguinhos ali e tal, com teu chefe, e ele falar alguma coisa que não é favorável a você, e o seu chefe não te dá a opção de saber se é verdade ou não. Por isso que às vezes tem a forma e conteúdo também, né? Exatamente. Mas eu concordo. O lance principalmente você, né, que eu sou mais de operação, mas você que é o cara que tá no front, né, um cara do comercial, que tem trânsito com a empresa inteira, né? Você me ajudou nisso, sabe, né? Não, mas faz parte. Mas você é um cara que tem que estar online, né? O tempo inteiro com a guarda alta, assim, né? E você tem que estar o tempo inteiro fazendo um passo, dois na frente de muita gente, né, cara? Isso é natural em você ou você se esforça? Não, eu acho que algumas coisas são naturais nesse sentido, porque é um pouco da minha filosofia. Eu acho que isso cabe uma pergunta do tipo, você é extrovertido ou introvertido? E como você lida com algumas situações como essa, né? De ambiente de trabalho, até com outras áreas, né? Sim. Eu vivi momentos, Thiago e Chico, onde havia uma batalha diária entre áreas. E eu vivi momentos onde cada área mandava flor pro outro todo dia. Eu acho que nem 8 nem 80, né? Eu brincava com esse cidadão aqui que vamos sair da nossa bolha um pouco, porque ninguém ataca ninguém aqui. Às vezes é ruim pro negócio, mas por um lado eu acho que isso é saudável, né? Eu acho que não atacar diretamente é uma forma que você vai escalar isso e falar, pô, o chefe, esse cara tá fazendo isso, sem falar para ele primeiro. Então acho que tem que ter esse casamento, né, entre as áreas, tem que ter uma cordialidade entre as áreas, sem afetar o final, que é o cliente, o resultado, o objetivo da companhia. Mas então, você sabe... Desculpa, pode continuar. Não, você vai lá. Então, assim, eu acho que esse ambiente saudável, Thiago, respondendo, é uma coisa que eu cultivo. Sim. Né? A gente teve essa parceria, Chico, por exemplo, né? Pra quem não conheceu a gente... ele é amistoso, mas isso cativou. E eu chego a dizer que, até o nosso último chefe falava bastante sobre isso, né? Que a empresa somos nós, são as pessoas, né? Então, sim, plenamente. Se você tá indo bem, você tá cultivando coisas boas, se você tá plantando coisas boas ali, você tá conseguindo passar isso para todo mundo, vai voltar positivamente, né? Conspira a favor, né? Ó, o segundo podcast é o segundo puxação de saco do Chico. Foi ele que me ensinou, cara. É isso aí. Foi ele que me ensinou a ser parceiro, a estar junto. Ensinou bem, então, meu Chico. Não, porque... Bom professor. Eu fui Dá trabalho, mas... Dá, ele é difícil, né, cara? Teimoso pra caramba. Não, eu digo porque... obviamente que quando eu conheci o Chico, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu não tinha muita experiência, né? Até falei, né? Foi a divisão ali de menino para homem ali, como profissional. E aí, muitas das coisas que eu fui... aprendendo foi no embate direto, né? E não que eu não tenha, mas foi no embate, mas muitas vezes ele falava, Thiago, a parceria,
olha o ser humano, olha Exato. aqui o ponto positivo, olha isso, olha aquilo, dá oportunidade. Então, isso é legal. E quando uma empresa, né? Você até comentou, quantas vezes a gente comentou aqui entre nós, entre eu e você mesmo, da bolha, né? Da tal da nossa bolha. Mas eu falava pra você muitas vezes, falava, cara, a empresa só tem a ganhar, cara. Sim. Porque o combate ele é interessante até um ponto, né? Chega uma hora que, se você não une, né? Se você não dá a mão e fala pro cara, meu, precisamos ter o resultado. E você fazia muito isso. Os caras chegavam pra você e falavam, Chicão, nós vamos fazer um evento lá em Manaus, no meio do nada, de novo envolvendo Manaus, nada contra, pelo amor de Deus. Mas lá na casa do caramba, longe. Falta estrutura. O cara que vai ajudar a gente a montar o palco não emite nota. O cara vai levar uns ferros lá pra gente construir. Lembra, Chicão? Desafio pra todo mundo. Não só, né? Pra logística, pra vendas, marketing e tal. E o Chico tinha que transformar todas essas loucuras dentro das normas legais. Auditável. Não, ele falava assim, né? exato. Auditável. Aí o Chico ia lá, pegava o negócio lá na ponta ali, trazia pra linha aqui e falou, não. Agora tá certo. Agora, beleza, dá pra ir. Isso é parceria. Não, e assim, sempre colocando... Várias vezes, eu vi sempre, isso muitas vezes, Chico, muitas. E sempre colocando a marca da empresa sempre em primeiro lugar. Exato. Ela é importante, o evento é importante. Porque a gente tem que se adaptar da melhor forma possível. Voltando um pouquinho, pegar vocês dois, é sobre vaidade. Tem um cara novo, como você e o Thiago, já jovens... É velho já, né? Já tá velho. Já. Mas ainda, né? Você quarentou, Thiago? Ainda não. Olha, Então jovenzinho. É novo, Nem tomou a segunda dose aí. Não. Vai tomar. Se eu tivesse com a segunda hoje, já teria entregado. O que eu acho nessa disputa muito, ela é sobre a questão de vaidade, né? Por exemplo, a vaidade em 2 pontos aqui que eu quero falar. Primeiro, a sua pessoal, o Thiago também, que mudou de posição agora, de tal. E a gente é humano, a gente não tem esse domínio, tá? Para falar agora pro vídeo, todo mundo vai falar assim, eu não tenho vaidade, tal, mas não, a gente tem. E é natural ter. Mas é sempre assim, a gente busca equalizar, não pode ser muito. E a gente vê muito na empresa, e que eu falava pro Thiago, assim, os personagens, né? O cara se acha o maior importante do mundo, ele tem um carrão Tinha os top. Backstreet Boys, né? Lembra que tinha os caras com estrelinhas, a empresa dá aquele carrão, o cara se acha assim que ele é a pica da galáxia, né? A bala que matou o John Lennon. Aí eu sempre brinquei, eu falei assim, você quer ver o cara se humanizar? É ele ser demitido. E vem todo quietinho, assim, tá. Todo humano. É só ser demitido que ele volta para aquele padrão. Mas a vaidade, ela interfere muito, ela atrapalha muito, ela leva você num patamar que você se acha Deus. E vocês estão falando das áreas, né? Também tem isso. Uhum. Porque eu sou vaidoso aí. Pô, Bruno, esse Bruno, cara, o cara não é. Tem 20 anos aí, já quer. Eu tô aqui faz tempo, já quer. Não é assim, não vai fazer nada, não. Deixa ele pro final da fila. Aí o outro ali, aí quem perde? A empresa. Aí eu vejo assim, eu sempre fiquei nessa questão, porra, tem um cara chefe dessa turma toda, não tem esse cara que não tá vendo uma situação complicada? Aí às vezes assim... Mas por muitas vezes ele gosta. Ou falta... Ele quer isso, né? Mas aí falta bom senso. Ele quer a treta, velho. Mas a empresa perde. Aquele negócio já deveria ter sido feito há 30, 20 dias e ainda estamos aqui com essa coisa que não anda. A briga de poder, Chico, eu acho que vai ser eterna, né? A briga de poder e a briga por dinheiro, eu acho que isso não vai mudar, né? Mas tô falando de vaidade, né, cara? E eu posso responder algo da vaidade. Né? Um pouco da vaidade. Eu posso responder algo Queremos ouvir, Thiago. Isso, obrigado, Chicão. O que eu falo em relação à vaidade é o seguinte. Você tem muita vaidade quando você vê na outra pessoa um inimigo. Pode ser. Quando você vê que a outra pessoa ela pode te atrapalhar de alguma maneira. Entendeu? No caso assim... No meu caso e do Bruno, que Cadê a procuração? Não, obviamente que a gente tem vaidade. Obviamente. Sim, é o que eu falei ali. Então. Porém, quando você olha para outra pessoa e você curte aquela pessoa, você quer o sucesso dela, você pinga a bola para ela, entendeu? E essa é a parceria. Empatia, né? Também. Você usa a parceria para o cara... não tem problema ele crescer, entendeu? Mas você sabe por quê? Quando a gente enxerga uma pessoa inteligente, é uma luz, tá? 2 coisas que eu considero assim que parece ETs. É educação. A forma mais simples da pessoa ser educada
ela parece uma coisa diferente ali. Exato. Nossa, É é diferente. diferentão. E o cara só tá sendo Devia ser educado, standard. Respeitando. fazendo o básico, do básico que você fala, mas é diferente, porque a maioria não é, né? É. E a questão da a inteligência. Quando você tem... Porra, esse cara é fantástico, cara. É fudido. E- Pode falar, Chicão. É fudido. E tem Esse cara aquela é frase, aquela fantástico. famosa, né? E tem a famosa frase, aquela é perto dos melhores que a gente fica bom, né? É isso? Sim, exato. Então. Mas a vaidade, Chico, eu acho que ela tem que ser controlada. Por isso que eu falo que essas 3 palavras que eu sempre uso muito, né? A paciência, a generosidade e a humildade. Eu acho que a gente, como seres humanos, a gente talvez não consiga se controlar a todo tempo. Muita coisa é instintivo, Escapa, muita né? coisa escapa. Mas o que você tem que tentar fazer é olhar sempre pro teu umbigo, né? Eu vi no último aí do Fernando, no último podcast, muito bem de novo, o Fernando. Nossa, eu tô usando você como exemplo aqui. Ele vai te contratar. Vai, ele falou da história da pessoa de rua, do morador de rua que acompanhou ele até a farmácia lá Isso, pra lá em comprar Manaus, o negócio do sabonete lá que você ter fé. gosta. Pelonete. Pela net. E ele falou sobre isso, né? Sobre dar atenção, sobre, dá ouvido pra pessoa. Às vezes a pessoa quer isso, às vezes ela quer esse respeito, ela quer dar ela quer essa humildade de você ter alguma coisa. Então, não é porque ele tá num hotel, não é porque ele tem o dinheiro pra estar ali que ele vai ou ele pode fazer qualquer coisa diferente. Não, acho que a gente tem que... De novo, eu não tô misturando segurança com algumas coisas nesse sentido. Tô falando de dar ouvidos e trazendo isso pro mundo corporativo, né? Eu acho que a gente tem que dar ouvido às pessoas. Né? A gente tem feito isso muito hoje. Né? Dentro da nossa estrutura, quando a gente fala de desenvolvimento de pessoa, quando a gente fala de dar ouvidos, quando a gente fala de humildade, que a gente vem pregando muito isso dentro da companhia, né? Principalmente dentro da nossa divisão, é como eu dou esse espaço para as pessoas falarem, exporem seus conhecimentos, contribuírem com as suas ideias, que sempre são geniais, né? Que sempre tem coisa boa para agregar, né? E obviamente que nesse endosso todo, né? De você contribuir, você acaba quebrando um pouco algumas coisas de vaidade, porque o grupo passa a ser receptivo. Então, eu acho que muito é espelho, Chico, de quem está na liderança. Se você tem uma liderança aberta, se você tem uma gestão, uma forma de lidar que é mais aberta, eu acho que os controles de vaidade acabam se minimizando. Não se erradica, tá? Eu acho que a vaidade ela vai sempre existir, de uma forma ou de outra. Mas o que a gente tem que fazer a todo tempo, como profissional e pessoas, é se policiar. Né? Olhar para dentro do umbigo e falar... Você era, com 14 anos, o office boy lá. Qual que é o nome que vocês falaram? Contínuo. Office boy. Office Os boy. meus filhos, mas o que é office boy, pai? Não, ninguém sabe. Não Por isso que adianta, né? Agora, na sua equipe você tem... Como que é a proporção homens e mulheres? Pô, Chico, você tocou um ponto relevantíssimo. Ontem eu estava, inclusive, falando com uma das gerentes que a gente tem. Ainda não existe... Vou falar que hoje 30% a 35% do grupo é feminino. E é uma coisa que a gente quer aumentar cada vez mais, né? Acho que... Não por ser ou não ser, não é... Mas a inclusão em si, ela não pode ter defeitos, ela não pode ter preconceitos, né? Eu acho que os profissionais estão ali, abertos, disponíveis a fazer o trabalho, sendo homem ou mulher. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem batido muito na tecla. A companhia tem programas para isso, para inclusão, tem programas voltados para não só ter homens e mulheres dentro do grupo, mas ter mulheres cada vez mais dentro da liderança. Então, é uma coisa que a gente vem cativando, vem olhando de forma diferente, né? E o grande desafio é como dar mais espaço, sem ser uma coisa fora do natural. Sem ser forçado. forçado, Sim. né? Não, eu acho que esse é um ponto. Porque eu sou super a favor. Eu acho que a gente tem que equalizar mesmo. Inclusive, não só em cargo, em grana também. Exato. Né? Porque aí você vai lá dar o cargo, mas a grana é bem menos. Mas isso... Desculpa, isso tem nas grandes indústrias? Não, né? tem, Essa diferença tem. de salário? De homem e mulher? Não tem, Da Thiago. indústria? Tem É sim, mesmo? Tem sim. Eu não Por vi. exemplo, você Eu vai não- abrir tem um sim. novo... Eu te garanto que tem. Não, eu fico em dúvida, porque, por exemplo, o nosso diretor aqui comercial, América Latina, ele vai abrir uma nova vaga de gerente de vendas e tal. Ali, na minha cabeça, não sei, vamos ver se ele me corrija, já tá lá um budget para você chegar no salário. Exato. Certo? Vai pagar Ele lá, não sei vai lá, pensar em reduzir, com certeza. 20 mil reais. 20 mil reais para vaga. Se vem homem, se vem mulher, Não 20 interessa, mil. Exato. Não é porque, olha, tem duas... Eu tenho duas candidatas, então a gente já pode pagar 15 mil. Não Chicão. tem isso, assim. Nas grandes indústrias, eu tô Tem. falando. Tem sim. Tem? Ele não faz.
Ele eu garanto pra você que não reduz o salário. Mas tem quem Mas faça. tem quem faça. E o RH não se pronuncia, Eu acho que por não muitas aparece. Não... Eu acho que acho cabe um que pouco de filosofia da companhia também, viu? Mas eu acho que não precisa ser companhia. Se o cara tem um budget, ele já tá... e é um controlador de budget, ele reduz. Eu tenho certeza que ele reduz. Pela questão do sexo, sexual mesmo. Eu acho que isso é um absurdo. E não só o sexo, mas assim, por exemplo, eu tenho um cargo, ele era 20. E aí o cara saiu, e aí ele vai lá e paga 18. Entendeu? Se ele entende que pagava muito pra vaga, entendeu? Não, mas aí é o que o Chico falou. A vaga mudou. Não. A pessoa saiu, mas a vaga foi aberta. Mas independente se é uma mulher... Você pode até reduzir o valor, mas independente de quem mas é que eu tô falando em relação ao controle de budget. Tudo bem. Até isso controle de budget. E nessas horas, se o cara tem a oportunidade de reduzir... Eu já tive situação assim, pessoal. Eu contratei uma pessoa, eu tinha um budget para isso, e aí a pessoa que eu precisava contratar tinha que mudar de cidade, entendeu? E aí eu acabei falando com o meu superior... perguntei se tinha alguma margem para trazê-lo, porque trazer pelo 0 a 0 ele não viria, né? E aí aprovamos a vaga no salário acima um pouquinho para ser viável. O RH mandou sem esse bônus, assim, entendeu? E aí, o cara veio, mas ele veio por mim, entendeu? E aí eu soube disso 4, 5 meses depois que eu fui olhar, pegar a folha para fazer budget, aí eu falei, caramba, mas não era mas aí salário. é uma redução o cara tá tentando reduzir o budget. Eu tô falando assim, pagar menos porque é mulher. Acho que não, tem sim, cara. Pode acreditar que tem. Não, que tem eu sei, mas nas grandes indústrias, nas multinacionais, eu duvidava disso, sei lá. Eu acho que... Eu fiquei tanto tempo em uma que não tinha isso. A vaga é X. Exato. Homem, mulher, esse é o correto. O candidato vai receber 20 e acabou. Pelas que eu passei, pelas que eu passei, não vi, né, dessa forma. Acho que pode existir, né? Infelizmente, é uma coisa que a sociedade está mudando, está se adaptando. E acho que isso tem que mudar, não pode existir de maneira nenhuma. Sim. Então, eu acho que o que fica como mensagem principal, até para essa geração nova, ou para quem nos assiste, é que isso tem que ser, enquanto pessoas, mudado urgentemente, né? São bandeiras que a gente tem que levantar. De novo, não é escolhendo, eu preciso necessariamente. Não, a gente tem que, enquanto vaga aberta, Chico, escolher o melhor candidato. Exato. Sendo homem, mulher, isso tem que ser tratado. Isso, quando a empresa tem um viés muito forte de que precisa ser mulher, acaba se fechando os olhos para os outros candidatos homens também, né? O contrário também é verdadeiro, né? Então, tem que manter a balança. Tem que manter a balança, sempre. O equilíbrio. Pô, peraí. Os dois estão na mesma página, os dois são bons. Não, beleza. Se tá empatado, vale a pena até pensar na mulher. Mas não que o critério feminino seja um desempate. Porque para nós isso é ruim também, né? Acaba fazendo um efeito inverso, né? Eu vou cobrar de vocês dois porque vocês têm o poder, vocês são agente de mudança. Com certeza. Sim. Então não adianta vir o RH, sei lá, a política que for, você tá a decisão é sua no final. A gente não pode aceitar, na verdade. Não pode aceitar. Eu sei que todo mundo quer a equipe mais forte possível, os melhores possíveis. Meu amigo, mas se for assim, pensa pro lado social, você não vai dar oportunidades, né? Assim, não vai surgir. Por exemplo, numa das empresas que eu trabalhei, a empresa estava muito na pegada de inclusão, disso, daquilo, de todo mundo, né? Todas as opções e tudo mais. Porém, os candidatos eram todos formados em primeira universidade, de primeira linha. Então, assim... Você já restringia ali algumas coisas. Sim, CEP bom. A gente brincava, você contratou pelo CEP, né? Porque as pessoas que não podem estudar nas universidades de primeira linha, elas estão correndo, estão batalhando. Elas vão ter gaps, mas elas são pessoas que estão na batalha que merecem. Se você não deixava de contratar, mas essas pessoas sempre ficavam no backstage. Mas tem que contratar. Porque essa pessoa, ela pode não, naquele momento, na empresa, ela pode, talvez não subir, pode subir, sim. Mas ela vai conhecer, ela vai ampliar os conhecimentos, a visão dela, ela vai ter uma experiência ali que pode surgir, melhorar a vida dela em outro lugar. Exato. Entendeu? Porque eu tive só acrescentando aqui,
eu tive essa de formado em universidade não de primeira linha, uma pessoa extremamente batalhadora. Foi meu chefe, inclusive, muito batalhador. E ele estudou, se esforçou, ele percebeu que faltava inglês, aí ele fez um acordo com a mulher dele, ele ficou 30 dias no Canadá e aprendeu um pouco e tal. Um cara muito ambicioso, né? E ele hoje está numa posição muito, muito legal. E veio assim de baixo mesmo, sabe? Assim, eu acho isso legal. Porque as empresas não dariam oportunidade para ele. Sim, sim. Tem que contratar pela atitude, né? Claro, o conhecimento muitas vezes é importante, mas a atitude conta muito. Atitude e habilidade conta mais que o conhecimento que você pode, né, enquanto companhia, dar o conhecimento, né? Passar, investir. Eu acho que o que vale mais nas contratações, e aí por isso quando você falou das primeiras perguntas, né? Como a gente lida numa entrevista, ou o que você faz na montagem de uma equipe, eu acho que você tem que olhar muito para isso. Olhar para quem é quem. Difícil extrair isso numa entrevista, por isso que eu acho que são meios diferentes de você começar a fazer as perguntas certas para ver a pessoa numa reação ou ver como ela trabalha ou trata algum assunto na resposta para você conseguir tentar extrair o máximo possível e ver se ela tem essa habilidade ou essa atitude para aquilo, né? Então, é um desafio, não deixa de ser, né? Você toma risco? Olha, bastante, mas controlados. Controlado. Eu acho Tem que um limite por tem isso. que ter limite. Tinha um colega nosso que infelizmente veio a falecer aí por conta de Covid e ele falava muito sobre as regras, né? E ele falava assim, você é uma pessoa que conhece tanto as regras que você anda na linha e você joga isso a seu favor. Sim. Então eu acho que é importante, de novo, ninguém está infringindo, Sim. mas conhecer os limites... A lei debaixo do braço, ali o regulamento Exato. E corre o risco. E corre o risco. Então são riscos calculados, mas acho que tem que tomar, né? Obviamente com cautela, mas tem que tomar, tem que... Sim. Eu acho que muitas vezes se vence o jogo fazendo isso, né? Você comentou do medo no começo, com um pouco de medo, mas é engraçado que da outra vez nós falamos aqui do medo ser o controlador, né? O regulador. E isso é importante, né? Quando a gente tem aquele medo regulador, ele que nos restringe o grau do risco, das decisões, né? Isso que é super importante. E não deixa de ser uma verdade pura, né? Sim, isso aí sem dúvida. Você pode contar pra gente algum erro seu, assim, que você... Uma cagada. Que os caras falam, nossa. Quem? O Bruno? Não é possível. Essa cagada... Projeto, contratação, alguma coisa. De novo? Decisão, alguma coisa que você... Errou feio, assim. Chico, acho que a gente erra e acerta todo dia, né? O que a gente tem que tentar fazer é reconhecer e reagir rápido, mas eu acho que existem decisões, sim, que servem de exemplo, né? A gente teve, pra gente, né, no ramo alimentício voltado pro chocolate, por exemplo, a parte da Páscoa, por exemplo, é o maior e melhor momento, né? Uhum. E chegou num fatídico ano, um pouco antes de uma pandemia, com um pedido de um volume bem considerável, a gente chega pra fábrica e fala, ó, apertado com volume a qualquer custo, chefe na pressão ali na cola, tem que fazer volume, pede para a produção trocar, a hora que troca foi por um item de margem extremamente baixa, vem resultado, volume alto, resultado com margem baixa, pum, fumo no mês seguinte, errou na mosca frita. E então, assim, acho que erros assim... aprendizado. Né? Aprendizado, com certeza. O que a gente tira disso, né? As lições. Eu acho que tudo tem que ter a ponderação em relação a tempo e movimento, né? Não adianta você querer tomar certas decisões sem você ter o mínimo de ponderação. Você tem que olhar, você tem que calcular risco. E, de novo, quanto mais a maturidade vem, e longe de mim de ser o mais maduro nesse sentido, mas quanto mais a maturidade vem, mais você passa a ponderar muito bem essa tomada de decisão, né? Uma das coisas que aconteceu comigo e que foi muito importante, por um lado, naquele começo eu ficava putíssimo, Thiago. Eu olhava para aquilo e falava, eu tô no lugar errado, pior decisão que eu fiz. Mas a hora que você olha pro Bruno de hoje, você fala, aquela decisão ou aquele momento foi importante para ser quem eu sou. E o que eu quero... né? Construiu. O que eu quero dizer? Eu vim de uma empresa onde ela tinha uma estrutura menor, era uma multinacional, uma estrutura menor. Então, a agilidade na resposta era grande, era mais rápida, né? Flexível. Uhum. Então, você conseguia construir. Então, você vinha com uma ideia, poucos dias depois você tinha resposta. Você vinha com uma decisão, todo mundo implementava rápido. Então, era um jeito diferente de lidar. Eu vim para a minha atual, não que ela não seja rápida, mas a forma como a gestão trabalhava isso era diferente do que eu tinha na outra gestão. Então, foi um choque para mim muito grande, né? E aí começa a primeira dúvida, mas como é que você lidou com isso? Porque você tinha, talvez, uma empresa que te estimulava a trazer 10 ideias por semana
E aqui, se você trouxesse 10 ideias, você não seria ouvido. Mas com o passar do tempo, você vai entendendo que a pessoa que estava na gestão naquele momento, ela não estava pedindo para você não trazer ideias. Ela simplesmente estava falando, você cobriu todos os pontos dessa tua ideia? Você refletiu sobre ela? Porque muitas vezes você tá no carro, né, pegando o trânsito de São Paulo, você fala assim, aí começa a vir, né, as ideiazinhas, né? Aí os caras pensam num podcast. Pensa no podcast, né, então. E são nesses momentos que você fala assim, bom, eu tenho a possibilidade de uma ideia e você quer vomitar essa ideia. Você tá no carro, precisa fazer alguma coisa e você fala para alguém. Mas não necessariamente você cobriu todos os pontos. Então, o que eu senti nesse ponto é que esse amadurecimento, Chico, ele foi fundamental para que eu também passasse a não ser imediatista. Eu sou ansioso para muita coisa, né? Tem gente que brinca e fala que eu nasci de 6 meses. Que eu gosto das coisas rápidas. Eu também. Eu não, eu sou tranquilo. Sim. Mas eu acho que essa maturidade, ela vem com o tempo, né? Entendi. Você pega a galera jovem, tá todo mundo muito ansioso, querendo cargos altos, querendo tudo para ontem. Faz parte do jogo, é importante isso, mas com o passar do tempo, e vem naturalmente, feliz ou infelizmente, você vai se calejando naturalmente, você passa a entender que essa maturidade é um pouco do tempo. Como você vê essa questão que você citou agora? O jovem ansioso querendo mudar e os mais velhos experientes, assim? Você manda todos os velhos embora, contrata só novinho, né? Pegou no calcanhar daqueles, isso? Eu sempre tive... Manda embora os velhos. Manda embora os velhos, contrata os novinhos. Não, eu sempre tive... Esse aqui é o corte. Eu sempre tive pessoas na equipe que eram mais velhas. Acho pouquíssimas foram as vezes que eu tinha galera mais jovem do que eu. Então, eu sempre lidei muito bem com isso. E quando você pega um moleque de 20 anos, que eu era esse moleque, né, de 20 anos de idade, num cargo de gestão, com bastante gente embaixo já, e com alguns caras de 40, 50, 55 anos, como é que aquele cara dessa idade te dá ouvidos? E aí a principal forma de você fazer isso é ouvir, é respeitar, é aquilo que você falou, respeito e a educação de entender aquilo. Eles têm coisas boas, né? Eu digo, aquele momento, esses profissionais tinham coisas boas e sempre vão ter, né? E tinham pontos a melhorar. Então, o que eu acho que a gente tem que conciliar, e aí enquanto gestão, né, enquanto liderado, é essa balança. Né? O que a gente pode trazer entre um e outro. Só mais uma, aproveitando, que eu acho importante, assim, você como diretor Latam comercial, como você vê... Eu já fui promovido, você viu, né? Era só head, agora eu era o diretor Latam. Você sai daqui daqui a pouco vai ser Peter... Você sai daqui como o Peter. Como você enxerga a mudança na pandemia, o que vai ser pós-pandemia na área de vendas? Você acha que o que a gente... muita coisa aconteceu, todo mundo teve que se reinventar, inventar, mas o que você acha que vai ser? O que você vislumbra? Eu queria atrelar um ponto aí. Um ponto. Relacionado à pandemia. Bom, pandemia, né, cara? Março de 2020. Você vai contar essa história? Vou. Aí, março de 2020, bombando. Vamos vender pra caramba, Páscoa, cara. E aí eu já preparando esse mês vai ser foda. O que a gente faz, Dia 15, eu nunca esqueço, foi o aniversário da Liz. Aniversário da Liz no domingo. Foi uma sexta-feira que a gente conversou. Liz é sua filha. A minha filha, né? Aí eu liguei pra ele e falei assim, e aí, Bruno? Como tamo? Não, vai bombar, tal, beleza. Lockdown. Acabou, Chicão. Ninguém na rua. Tinha, sei lá, 40%, 50% do volume em trânsito. Não era nem que tava entregue. Em trânsito. Para os clientes? Indo para os clientes. Já tinha faturado. Faturado em trânsito. O cutoff, velho. Aí, cara, começou a loucura e tal, e puta que pariu, o que nós vamos fazer e tal. Aí eu liguei pra ele. Falei, cara, e aí? Existe um capítulo do otimismo. E aí, cara, o que a gente vai fazer? O que você acha? Ô Chico, é uma história verídica. Eu tinha voltado de Porto Alegre, esse cara me liga, né, e faz essa pergunta. Mas o legal da história é o meu otimismo de fato. Aí eu falei, e aí, cara, o que a gente vai fazer ali? Thiago, eu tô à espera da cura, cara, do remédio. Eu falei, puta que não é isso que eu preciso agora, cara. 40% do volume tá na rua, velho. O que você acha que vai acontecer? Eu falei, cara, eu tô rezando pra até domingo sair algum remédio. Tô rezando. Juro por Deus.
Cara, e ele é otimista pra caralho. Mas eu velho. vou defender ele aqui, não só ele, mas assim, quando começou a pandemia, eu comecei a ouvir vários podcasts, entrevistas desses empresários e o cara da Chili Beans. Uhum. Aí ele tava conversando com o cara da XP, Pega uma aquele tá live. Cauê, né? O cara da XP fazendo a live com ele e tal, e ele falou assim, não, eu tenho tudo pronto. Isso aí era abril, começo de abril. Uhum. Eu tenho tudo pronto porque eu acho que até 15 de maio já está tudo resolvido. Meu a gente já tem um Deus. plano para execução, no máximo até 30 de maio. Imagina. Por isso que tá todo mundo achando, né, cara? Assim, daqui a pouco tudo vai dar certo. Não, né? mas ele, cara, era assim, último dia do mês, faltando faturar 20%, eu ligava pra ele de manhã pra alinhar os pontos, ele não, vai chegar. Vai chegar, Thiago, fique tranquilo que vai chegar. Eu falei, você tá ligado que... Tanto que a gente trabalhava até 11h30, 11h45, 11h59... E teve uma hora que o sistema deu pau de estar no horário de verão, deixamos de faturar, sei lá, 100 toneladas que, sei lá, na época devia ser 5%. Cara, inacreditável, mas falando aí, qual que é o seu ponto de vista perante a pandemia? Aí? Eu acho que o otimismo tem que ser sempre mantido, né? Pô, Sonhar alto, sonhar invejável. grande ou pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho, né? O seu é invejável. Mas a pandemia, Chico, principalmente vindo aí na tua pergunta, né, sobre o que mudou, o que vai mudar na área de vendas, né? Pensando até pós-pandemia, pensando até na galera... Que existe muitos profissionais hoje que estão na área de vendas que são longos de casa, tem muitos anos de casa, né? Que fazem algumas rotinas há muitos anos, funcionam, mas da mesma forma. A pandemia, ela veio para bagunçar essa história, né? E falar, ou você se transforma, ou você morre, porque não tem o que fazer. Você tem que mudar. Você tá vivendo um mundo digital, você tá vivendo agora um mundo onde você pega o pedido por WhatsApp, você tá pegando uma fase onde o cliente quer cotar, não quer mais contato, né? Não quer que você vá. Muitos segmentos estão tendo dessa forma. Então, a gente também tá tendo que se adaptar. O que eu acho que a pandemia trouxe, ela antecipou, ou ela, com muito atraso, tardiamente, ela trouxe pra gente algo que a gente vinha protelando. Que é essa mudança, essa transformação. Ela era necessária, ela sempre foi. Os caras de venda sempre tiveram esse lifestyle, né, cara? De trabalhar mais fora, menos no escritório. E por muitas vezes se exigiam muito que vocês estivessem lá. Exato. Né? Porque hoje, e aí falando um pouco desse meu background de análise, etc., para mim a resposta da venda ou do resultado não tá dentro de um computador. Tá na rua, tá no cliente, tá na forma como você relaciona. Porém, existe uma preparação, que isso conta muito pontos na área comercial, que é como você está se preparando para ir no cliente. Você está olhando a base do cliente, você está olhando os itens, você está olhando a estratégia, você está olhando a reposição, você está olhando dias de estoque. Então, você tem uma série de coisas hoje que está dentro de um computador ou está dentro de alguns relatórios, que para você chegar na frente do Thiago, que é o cliente, você fala assim, teu pedido precisa ser esse por causa disso. E você começa com essa inteligência por trás, que eu digo que é uma inteligência, né? Muita gente está chamando do business intelligence, que é conseguir trazer dentro da informação, né, ou dentro do dado, informações que vão te ajudar ali na frente do cliente, a como você transforma isso em resultados positivos. Então, eu acho que a nova geração pós-pandemia, que ela surgirá de todos os profissionais, de todas as idades, elas vão vir com base nisso. Elas vão vir com base nesse... Quebrando paradigmas, trazendo à tona conceitos que eles não acreditavam e passaram a acreditar pela necessidade. Pela necessidade. Né? E transformou. Então, sem dúvida... Uma coisa fantástica como consumidor que eu tenho é... Por exemplo, tem um site de vendas muito famoso que eu sou fã porque em 3 cliques eu compro. 3 cliques. 3. Acho que nem de 3, sei lá, 2. É fantástico. E chega rápido em casa. Outro dia eu precisei fazer uma compra numa loja dessas que vende equipamentos para casa, cozinha e tal. Cara, era meia hora tentando fazer a compra. E abre ali, abre cadastro, e vai aqui, volta. Você perde a vontade de concluir. Quem fica meia hora para fazer uma compra de frente para o computador ali? Não fica. E aí dá vontade de você ajudar, né? Falar assim, gente, pelo amor de Deus, melhora esse processo aí, né? Fácil, né? Isso é louco. Que também, por outro lado, o incentivar, né, os caras a
o clique rápido é o canal impulso, né, cara? Impulso total. Vamos deixar o cara comprar rápido Exato. e para não dar tempo para ele se arrepender, entendeu? Porque se você estiver pensando e for Você desiste. 2 cliques, entendeu? Então É igual no supermercado. Você vai no supermercado, você tem o papa-fila lá, né? Exato. Você vai comprar um monte de coisa que tá ali que você não ia comprar. Mas você fica olhando para aquilo lá, você fala, eu vou comprar. Eu lembro que as próprias farmácias, né, uma época foram proibidas de deixar ali os comprimidos que poderiam comprar no caminho da fila ali, porque as pessoas estavam comprando, tendo esse impulso com remédio. É verdade. Entendeu? Eu lembro disso. Olha isso, cara. E isso, a empresa de bebidas, né, que a gente trabalhou, ela valorizava muito isso, né? Tanto que displays, né, tudo para comunicar Inovação, com o consumidor ali diário. Eu acho que você falou da pandemia de algo tão procrastinado, né, que se quebrou, que foi o paradigma até do próprio home office, né? Isso era encarado de uma maneira meio... preguiçoso, o cara quer ficar em casa. Vagabundo, pelo amor de Deus. E até eu mesmo que sou de operação, para mim foi meio assim, eu vou ficar em casa hoje? Sabe? Porque tecnicamente eu deveria estar na operação, seja na fábrica, onde for. E é importante, quando você avalia uma barreira importantíssima quebrada, mesmo que tardiamente, né? De, assim, as empresas começarem a pensar, os presidentes, os caras que o CFO, seja lá quem assina o cheque, assim, cara, eu posso reduzir metade desse escritório aqui. Né? Você mesmo estava trabalhando numa empresa que já estava pensando em outro escritório. Exato. Né? Então, assim, será que vale a pena pensar em outro escritório ou reduzir e dar home office? Mas eu acho que também falta um pouco de subsídio para quem faz home office, né? Porque, querendo ou não... Estrutura, né? Estrutura. Tem empresas que dão um computador, o desktop ali, né? A dockstation, quer dizer, uma cadeira legal, porque isso acaba querendo... Você tem que tratar o funcionário com as mesmas estruturas que você tem no trabalho. E essa quebra de paradigma, cara, só veio para fomentar algo que o time de vendas eu via sempre muito à frente nisso, entendeu? Mas sabe que... Foi uma loucura, né? Você sabe que tem uma história engraçada dessa da pandemia, né, Chico? Do meu pai, inclusive. Ele perguntou assim, que meu pai, não é que ele não parou, ele ficava no escritório e tal, mas ele continuou para campo. Eu falava, pai, a empresa falou, não é para sair. Ah, mas isso é um absurdo. Como o cara de vendas não vai sair? Não é uma determinação global, o que eu posso fazer? Não, mas se eu fosse seu chefe, eu te mandava embora. Eu falei, meu Deus do céu, como assim? Ele falou, não, tem que estar no cliente, tem que valorizar. Eu falei, não, eu entendo, faz parte, mas eu acho que a pandemia, o home office, ele funciona. Eu acho que tem algumas coisas por trás do home office que são muito importantes, que é você se disciplinar, né? O home office tem 1001 situações onde, se você não se policia e você trabalha com disciplina, você vai se distrair. É um filho que vem, é uma campainha que toca, é uma bateção em cima. Então, obviamente que a estrutura, como o Thiago falou, ela conta muito. Tem coisas que a gente não vai conseguir mudar. O filho vai continuar em casa, né? Ele tá na aula online dele, mas vai continuar chorando, vai continuar gritando, tem o bebê, tem a troca de fralda. É normal, né? É normal. Então, é uma coisa que foi engraçado que a pandemia passou a respeitar, porque todo mundo tinha os mesmos problemas. E o pé atrás, E o pé atrás. Incomodava, então, assim, né? Então, você tava lá no call, aí a pessoa tava falando, de repente vem uma mamãe, né? Aí, beleza. Aí tá num outro call com um monte de gente, e diz, cala a boca, Marina! Né? Você lembra dessa? Marina! Mari! No meio de uma reunião mensal. Não, mas aí entra outro ponto, que é o seguinte... os seus subordinados ou seus chefes, que são solteiros, não tem filhos, não tem ninguém. O cara pede a comida dele, vai chegar lá. Agora você tá com criança, tá com a sua mulher, tá com não sei o que, aquilo lá, e o cara quer... Pô, preciso disso, vamos aí. Né? Pois, sabe esse lado? Precisa ter empatia, saber Precisa. Você tá... Mas você sabe, Chico, que o que eu mais vejo... Eu me cobro muito. Eu acho que isso o cidadão aqui do meu lado também se cobra muito. A grande questão é, a pandemia ou o home office, ele fez com que todas as pessoas com quem eu falava tinham a mesma sensação de se cobrar. Por quê? Você não tem alguém, você chega no escritório às 8, às 9, às 7, às 7h30, a pessoa olha, né, dá uma olhada no relógio e fala, bom, ele chegou às 7h30, chegou às 8, tá na cabeça. Por mais que não há necessidade de você controlar na ponta do lápis cada parte do horário, o horário não significa produtividade, mas existe isso.
né? E acho que a pessoa no home office, e por isso a gente viu tantas e tantas crises de ansiedade, de pânico, de uma série de coisas, acho que muito disso deriva pela própria pressão que cada um coloca em cima de si mesmo, né? E acho que essa disciplina, ou essa maneira de você conseguir conviver com o home office, e por isso que eu acho que o futuro vai ponderar muito bem a questão do home office, é que todo mundo foi obrigado a se encaixar nesse sentido. E foi, primeiro mês, segundo mês, muito difícil, mas eu acho que com o passar do tempo, todo mundo começou a entender como fazer. E hoje é um processo muito natural. Eu falo, todo mundo que eu tô... A gente teve uma primeira, né? Na primeira leva que a gente fez, e aí, o que você acha do home office? Ridículo, ruim, tem que voltar pro escritório, não sei o que e tal. Você faz a mesma pesquisa hoje, tá todo mundo falando, não, é um modelo que ajuda, é um modelo que é produtivo. Por quê? Porque você tá no meio de um departamento com um monte de gente falando também, e você tá no teu home office, você consegue trabalhar sem interrupções. Mais focado, né? Mas você é daqueles que manda e-mail 9 da noite, sábado de manhã? Eu sou, mas eu tô tentando me policiar pra não fazer. Você é tão novinho, mas não faz isso. Eu sempre fiz. Mas não pedindo resposta. Não, você não espera isso. Cara, eu acho que se você lembrou de algo que você pode fazer no momento, faça. Mas não espera isso de volta. É que eu acho errado. Se você for pensar, a pessoa que tá no final de semana dela, que ela vê o celular ela não vai ver. Vai, imagina. Eu não vejo. Ó, e-mail eu não vejo. O Bruno é meu diretor. O cara me mandou... WhatsApp. Só uma coisa. Primeiro que eu tenho que falar pro cara que pode vir que eu vou dar conta, eu respondo agora. Para aí. Não, segura a panela aí, vou responder isso aqui, fazer aqui pro cara. Chico, o que eu acho que eu tenho usado um pouco mais de recurso é programação de e-mail. Isso. Eu fiz isso. Eu tive que trabalhar esse sábado, fiz algumas coisas e tal, mas eu não mandei nada de imediato. Eu peguei e coloquei todos para 8 horas da manhã na segunda-feira. Então, assim... ótimo. Fica melhor, porque senão a pessoa se cobra. Ela vai olhar para aquele e-mail e falar... Você pode ter certeza que se eu falar assim... Olha esse Bruno, meu. Esse cara não tem família. Domingo, 11 horas da manhã. Eu vou abrir segunda. Vai fazer alguma coisa, cara. Eu não... Não, você pode não abrir, mas você vê. Não, então, eu vou olhar segunda. Eu troquei e-mail com o seu chefe no domingo, seu ex-chefe. Não, ele manda. Workaholic. Ele manda. Ele é cuzão, mano. Deixa eu falar uma coisa. Não pode falar isso dele. Mas falando do home office, é ele legal. Só tá falando que é cuzão. Ele só tá falando que é cuzão porque eles fazem churrasco todo domingo. Então. Não, posso falar. Não, mas é engraçado porque o home office, no começo... Eu lembro que tinha aquele lance da... Cara, igual... Minha filha pode vir aqui, falar comigo, e eu tô no meio do call aqui. Como que eu vou me comportar perante isso? É muito bacana quando você tem a liberdade de pegar o teu filho e pôr no teu colo que, cara, esse gesto vai te dar liberdade de ficar... totalmente disposto naquele call. Do que ficar incomodado. Não, putz, caramba... Eu não vou nem prestar atenção. Aí bota no mudo. Sai daqui, caramba. E volta, sabe? Não, cara, recebe. Eu acho que é tão natural. Tem que ser, né? Cara, e é complexo, porque eu já eu já fiz call com a pessoa, só um minutinho que eu preciso fazer mamadeira. Levou o note até a cozinha e foi fazendo mamadeira, cara. Foi fazendo mamadeira e pra mim... absolutamente normal. Porque você tá dentro da tua realidade também, né? Obviamente que tá dentro da minha realidade, mas é normal, Chicão. É normal você... Pô, pessoal, só um minutinho aqui que eu vou no banheiro, cara. Nós estamos o dia inteiro aqui, entendeu? Não tem... somente eu vou pegar água, entendeu? E é normal, é natural, acaba sendo, né? Isso é a parte boa da pandemia, viu, cara? Ô, Bruno, pra fugir um pouquinho da carreira, o seu lado pessoal, assim, o que você gosta de fazer quando... Você não tá pensando em mandar e-mail, no WhatsApp, nada? Cara, vou refrescar minha cabeça, porque o corpo e a mente, ela precisa. A gente tem que balancear. Primeiro, minha família é muito importante. Eu falei isso mais de uma vez. Pra mim, é uma base muito sólida. Então, pra mim, a minha vida... eu falei isso como votos no meu casamento, né? Que o meu sonho era fazer a minha esposa feliz e realizar todos esses sonhos dela. Então... Eu vivo muito isso, intensamente. Então, meu fim de semana é minha família. Então, é ir tomar um café numa padaria diferente. Eu tenho um cachorro, então é ir passear. É aproveitar os meus filhos. É ir num clube. A gente gosta muito de cozinhar, então meu hobby acaba sendo cozinhar com ela também. Então, eu também gosto. Aprendi com a minha esposa. Assim, eu sou um bom lavador de louça, Chico. Mas eu digo que eu ajudo bastante ali, mas a condução não é minha. A questão da louça, eu aprendi a cozinhar com a Silvana. Beijo, Silvana.
Alô, Silvana. Alô, Silvana. Excelente professora de yoga. Mas, assim, eu aprendi a cozinhar. Eu faço umas coisinhas básicas, assim, que eu considero básicas, porque nada, muita coisa, mas alimento todo mundo em casa. A questão da lavar a louça eu acho importante. Em casa a gente, por um erro estratégico, numa reforma da cozinha, a gente tirou o ponto da lavadora, lava-louça. Então, mas por outro lado, assim, eu falo para os meus filhotes, você olha esse monte de louça aqui, não se preocupa com a quantidade. Você vai indo, vai lavando, pá, daqui a pouco, sem pressa, tal, você vê que acabou, né? Claro, a gente briga lá, porque cada um tem que lavar o seu, né? Mas quando você vê, você terminou. Caramba, né? ainda tem discussão, porque em casa eu não... Sou eu. É você, ponto. Não, mas a determinação já foi dada inicialmente, né? Não, é mas subentendido. Em casa eu tenho 3 filhos adultos, né, meu colega? Sim. Todo mundo aqui dentro tem que ajudar, não é hotel, né, cara? A Lívia já pega a cadeirinha, sobe na pia. Quando os filhos do... Quando os filhos do Chico ouvir, você fala assim, pai, tá vendo? Ó, quem lava a louça é o pai lá, é o Thiago. Então, a resposta é sua agora. Thaís e Matheus, por favor. Abraço pra vocês. O Chico que tem que lavar a louça. Eu sou o único que tô parado em casa, né? É engraçado. Brunão, estamos chegando ao fim, a parte final do nosso podcast. Muito bem. Cara, eu queria, antes do agradecimento, né, que você deixasse uma mensagem aqui. Não necessariamente para nós, não necessariamente para alguém que você gostaria. É uma mensagem para as pessoas que gostariam de estar no seu lugar, que gostariam de ser um diretor, um cara, um head, seja lá o que for de vendas, um cara de sucesso. Bom, dá para responder isso ou falar isso de maneiras diferentes. Acho que a primeira delas se eu pudesse recomendar para todo mundo tentar se policiar naquelas 3 palavras, eu acho que é muito importante, né? Humildade, paciência, generosidade. Acho que isso são atitudes que a gente pode ter sempre. Pensando na galera jovem que está chegando, Thiago e todo mundo aí, eu acho que vale muito a pena investir na carreira, né? Investir em você, investir nos seus conhecimentos, ler bastante, não ter uma visão só muito fechada, né? Você abrir um pouco a mente, eu não sou um expert em techs como você é, mas eu conheço um pouquinho dali. Eu não sou um expert. Eu sei calcular ST. Eu não sou um expert em logística, mas alguma coisinha eu soube. Então eu acho que vale para essa galera abrir um pouco essa mente, acho que isso traz muita base. Para quem está no mercado de trabalho há muito tempo, está buscando uma reciclagem, está buscando coisas novas, eu acho que a gente tem que também se doar um pouco em relação a algumas coisas, no sentido de o que eu posso fazer de melhor, olhar um pouco para si mesmo, ser um pouco crítico de si. Acho que é um exercício que a gente pode sempre fazer, não ao ponto de cobrança, mas ao ponto de você realmente encontrar esses seus pontos de desenvolvimento e trabalhar nesse equilíbrio e trabalhar dentro deles. Então, eu acho que é um pouco disso que fica. Focar sempre em pessoas, eu acho que isso é fundamental em tudo, né? Eu me considero um cara até introvertido um pouco em alguns momentos. Eu sou tímido no começo. Depois eu me solto. Com quem eu confio, eu brinco. Mas eu sou um cara um pouco mais fechado em algumas situações. E eu fui aprendendo a lidar com essa situação. Por quê? Eu achava que eu era muito tímido. E eu comecei a trabalhar. Não fui psicólogo, nada. Até recomendo. Tem muita gente que fala muito bem, né, sobre terapia. Acho que é importante. Ou análise. Acho que são coisas que ajudam a você ter autoconfiança, que isso conta muito, mas você passar nesse período como um todo a se conhecer, a entender os seus pontos fortes, a ver onde você pode lidar e como você ajuda o próximo. Então, eu acho que o mundo tá aí, né, profissional e pessoal, né, o sonho, né, tem um livro muito legal, que é O Sonho Grande. Para quem não leu, vale muito a pena ler, né, não pela história, mas por tudo que tem por trás. Né? E lá diz, né? Sonhar alto, sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então, sonhe grande, busque os seus desafios, né? Com toda a paciência possível, né? Sabendo que os passos vão ser dados, às vezes, em tempos diferentes. Mas, mais do que isso, procurem a felicidade, né? Sejam aí felizes condutores aí dos seus próprios negócios, que é a sua vida. E fiéis aos seus princípios. E fiéis aos seus princípios e valores. Então, é isso. Agradeço imensamente a vocês dois. Quero parabenizar mais uma vez pela iniciativa. E fico à disposição aí. Acho que vocês vão me chamar de novo, ficou chato, mas... Não, mas... mas muito feliz aí e honrado aí pelo convite de vocês. Imagina, eu e o Thiago, que agradecemos, né? Porque eu aprendi muito aqui hoje com você, com essa sua vivência, né? Seu modo de pensar, porque
a gente precisa passar isso para as pessoas, né? Acho legal isso que você deixou aí de mensagem, porque é a pessoa ter humildade para reconhecer o que ela precisa melhorar e buscar, ter a atitude de ir atrás. Obrigado por ter vindo aí e felicidades com o seu novo bebê que está chegando, né? Obrigado. Aumentando a família, parabéns, sucesso para vocês. Obrigado. Eu sou suspeito, né, de falar, eu tô super confortável com 2 amigos meus, conheço o Bruno pessoalmente, profissionalmente. Para mim, o maior desafio aqui foi tentar regular ou não colocar o Bruno pessoa e colocar o Bruno profissional mais vezes, né? Mas, bom, desejo para você toda a sorte do mundo, cara. A estratosfera é o limite para você. Obrigado por ter confiado no projeto. Chicão, mais uma vez, obrigado por me aguentar mais uma vez. Sei que é um esforço muito grande. E com certeza a nossa ideia aqui é levar para todo mundo um bate-papo legal, descontraído no mundo corporativo, mostrar o ser humano que está por trás da cadeira, né? E fazer com que ele evolua com os nossos erros e os nossos acertos também, beleza? Obrigado. Parabéns de novo. Obrigado. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau.